Calorosas saudações e, mais uma vez, conflitos de ordem violenta na Cova da Moura, em que, além de tijolos a serem atirados à polícia, até sanitas foram atiradas. Enfim, nestes casos mais tristes, diga-se de passagem, não há introdução humorística para like e essas coisas todas. Podem pôr, obviamente, mas não há introdução escosa e subscrever o canal e essas coisas todas e partilhar. Ora, vamos então ver o que é que se passou, porque isto parece que é todas as semanas. Literalmente, porque desde que começaram os tumultos iniciais, eu chamo-lhes iniciais porque, enfim, há 3 semanas, temos continuamente ouvido notícias sobre carros a continuarem a ser incendiados. E no final, só aqui uma parte antes de começarmos a ver, no final ainda vamos ver a coisa mais incrédula. Portanto, fiquem por aí. Boa tarde, bem-vindos. Foi uma madrugada com violência no bairro da Cova da Moura, na Amadora. Agentes da PSP foram atacados quando faziam uma patrulha de rotina no interior do bairro. O carro onde seguiam foi atingido por tijolos e uma sanita. A polícia foi obrigada a fazer disparos para o ar para acalmar os ânimos. Entraram na Cova da Moura para mais uma ação de patrulha, já habituados às noites de tensão naquele que é considerado na Grande Lisboa como uma zona urbana sensível. Desta vez, a polícia foi atacada com tijolos e até com o arremesso de uma sanita, objetos lançados a partir de uma das habitações. Eu já ouvi muita coisa, também já vi muita coisa, mas fico incrédulo como é que chegámos ao ponto de a sanita ser utilizada como uma espécie de arma de combate. Uma sanita, não é? E o problema nem é a sanita em si, que torna isto quase uma série de banda desenhada e um bocado caricato. O problema é que neste tipo de circunstâncias, muito raramente, as pessoas acabam por ir presas. Nos tumultos, eu ainda estou à espera que quem andou a incendiar carros, a destruir propriedade pública, a incendiar autocarros, acaba atrás das grades pelo prejuízo que fez a todos os contribuintes portugueses e à segurança pública nacional. Em contrapartida, o que nós tivemos em termos da resposta da Justiça foi a proibição de alguns indivíduos em usarem isqueiros, não é? Portanto, isqueiros não podem, mas se for um fósforo e o fogão de casa já pode. Portanto, estamos a chegar a um nível ridículo. Agora estes aqui a tiraram uma sanita, estão proibidos de fazer o quê? Estão proibidos de defecar em casas de banho públicas. Vai ser esse o castigo da Justiça? Porque eu gostava de saber o que é que acontece a estas pessoas. Porque nos exemplos que foram noticiados nos tumultos anteriores, quase que não lhes aconteceu nada. Chega a ser ridículo. Lamento imenso dizer isto, mas parece que é de propósito para gozar com a cara das pessoas. Inclusive é com aquelas que moram nos bairros. Neste em específico, neste caso, mas genericamente falando. Há uma viatura que ficou com o para-brisas partido e está inoperacional. A ação de policiamento estava a ser realizada por um carro-patrulha onde seguiam 2 agentes e uma carrinha da equipa de intervenção rápida. Para serenar os ânimos, a polícia foi obrigada a dar tiros de advertência e reforçou a vigilância nas entradas e saídas do bairro. Depois da morte de Odair Muniz, os tumultos e atos de vandalismo levaram a polícia a mudar de estratégia e a apertar o cerco a quem deixou a Grande Lisboa a ferro e fogo. É normal, por várias razões, como devem imaginar. Uma delas a que está a acontecer, porque é que incendiar um carro é grave, aquilo pode ter uma explosão grande. Já para não falar que, se não me falha a memória, até carros mesmo ao lado de bombas de gasolina estavam a ser incendiados. Não é? E outra coisa que é, se querem passar uma mensagem de desagrado perante alguma coisa que tenha acontecido, seja a nível policial, seja a nível político, não me parece que incendiar carros, incendiar autocarros que levaram pessoas a estado grave na unidade de queimados do Santa Maria em Lisboa e agora atirar sanitas às forças de segurança seja o melhor método para conversar. Portanto, nós somos todos adultos, presumo eu, não é? A grande maior parte. E os adultos conversam como pessoas civilizadas. Isto não é ser civilizado, não é? E, portanto, ou nós em Portugal começamos a ter mão dura na justiça, a permitir que a polícia também atue da forma indicada neste tipo de circunstâncias, ou isto vai continuar exatamente a mesma bandalheira. Para começar, é inadmissível como é que continuam a haver carros incendiados por toda a Grande Lisboa quase diariamente. Houve uma noite que foram 12 carros incendiados. E eu pergunto-me, essas 12 pessoas fizeram alguma coisa de mal? É que depois pensem nisto, não é? Imaginem que são vocês e estão a pagar o carro
para prestações, no caso, e vão trabalhar no dia a seguir para ganhar dinheiro para pagar esse carro, depois chegam ao carro e está ele todo rebentado. E não se esqueçam também que na propriedade pública, quando virem estudar, de ir à rua e tal, os carros da polícia, etc., é dinheiro nosso a ser queimado. Porque não digo só, mas a grande maior parte da receita fiscal do Estado é que permite pagar este tipo de viaturas e este tipo de propriedade. Lembrem-se disso. O estado em que ficou o carro patrulha revela a tensão desta madrugada aí no bairro da Cova da Moura. Carolina Rezende Matos, boa tarde. O que mais se sabe sobre este incidente com a PSP? Muito boa tarde. Sabe-se que era então um patrulhamento de rotina por parte das equipas de intervenção rápida e do próprio carro patrulha que foi aqui junto a este bairro, aliás, mesmo no interior do bairro, apedrejado, nomeadamente com tijolos e também com uma sanita, à altura em que os elementos policiais tiveram de, com a ajuda dessas equipas de intervenção rápida, sair rapidamente aqui do interior do bairro Alto Cova da Moura. A situação foi bastante crítica, tendo em conta que estamos a falar de um posicionamento da polícia com poucos elementos, portanto no local estariam apenas 9 polícias, 2 dentro do carro patrulha e 7 nas equipas de intervenção rápida, mas que, estando eles armados e já conhecendo também as características deste bairro, conseguiram rapidamente sair de dentro deste local e colocar-se numa posição já de segurança. Sabem, é que os maiores prejudicados disto tudo são os polícias, obviamente, por uma questão direta até de segurança física, não é? Porque imaginem levar com uma sanita em cima. Estou só a dar este exemplo e ainda há coisas piores. Depois dos polícias, são os portugueses todos que moram cá e restantes pessoas que não portugueses que moram cá e não são criminosos, porque estão a pagar esta propriedade toda que está a ser destruída. Mas, por fim, os maiores prejudicados até de um ponto de vista direto, de cotidiano, de modus vivendi, são as pessoas que moram, não especifico aqui apenas na Cova da Moura, mas em bairros mais problemáticos, mas que não são problemáticos. Ou seja, no final do dia, de um ponto de vista prático, os maiores problemas são os conterrâneos daqueles que cometem crimes nestes bairros. Porque têm que conviver diariamente ou praticamente diariamente com este tipo de comportamentos marginais e, ao mesmo tempo, não se revêem neles. Imaginem vocês serem um cidadão de bem, independentemente das vossas características, fazem tudo certinho, pagam impostos, trabalham, têm os filhos na escola, etc. Mas 10 ou 20 ou 30 ou 50 metros ao lado ou 2 ruas abaixo têm que estar a ver pessoal a queimar carros, a destruir propriedade pública, coisas com as quais vocês não se revêem. Portanto, os maiores prejudicados de um ponto de vista de modus vivendi são essas pessoas, dos próprios bairros. E por isso é que me leva a dizer que quem faz isto até acaba por... Como é que eu hei dizer isto de uma forma simpática e em termos de eufemismo? Não nutrem a maior inteligência do ponto de vista da prática comportamental humana. Portanto, mudem a abordagem. Por favor, não é? Há várias formas de nós reivindicarmos coisas. Agora, se só quiserem andar a destruir, porque sim, não é? Porque, desculpem lá, mas não batem bem da cabeça, então o vosso lugar não é na rua. O vosso lugar é na prisão. E aí o que vos safa é a justiça portuguesa ser mansa como é. Porque em qualquer país do mundo minimamente decente já estavam atrás das grades há semanas. Não há ferimentos entre os polícias, também não existem detidos, mas tendo em conta a hora a que tudo isto aconteceu, houve efetivamente a necessidade de uma maior atenção e reforço aqui nesta área, nomeadamente em toda a Amadora, mas mais concretamente junto a este bairro da Cova da Moura, que desde a morte de Odair tem trazido algumas situações mais complexas, principalmente com a presença da Polícia de Segurança Pública. Ora, estas patrulhas foram atacadas durante a madrugada. Para já a situação está bastante calma, mas obviamente que com um olhar atento por parte da polícia, que tem em último recurso sempre aqui a possibilidade de acionar a unidade especial de polícia se houver a necessidade de uma intervenção mais musculada. Mas a situação aparentemente foi isolada, houve a necessidade e o uso de dois disparos por shotgun para garantir a segurança dos elementos, que rapidamente saíram então do bairro, mas importa aqui referir que este é um trabalho que acaba por ser diário e também de necessidade para o bairro, tendo em conta que o policiamento precisa de ser feito também de proximidade, mas obviamente que a polícia tem de entrar nestes bairros para garantir que tudo corre dentro daquilo que é a normalidade de um bairro como este e por isso ao entrarem foram surpreendidos. Resta agora também aguardar pelos próximos dias, pelas próximas horas. A situação está bastante mais calma, mas foi bastante crítica ao início da madrugada de hoje. E depois admiram-se porque é que os transportes públicos, os Ubers, os táxis, não entram em determinadas zonas de Lisboa. É à pala disto.
E atenção, eu não estou a censurar os transportes públicos, os Ubers e os táxis. Eu percebo-vos, com o risco de acontecer o mesmo que aconteceu ao motorista da Carris, o Tiago, que acabou na unidade de queimados do Santa Maria. E por falar nisso, eu disse-vos que no final iríamos ter aqui uma coisa completamente surpreendente. Pela negativa, mas não deixa de ser surpreendente. Portanto, acho que é agora, vamos ver. Já teve, entretanto, alta o motorista da Carris, que ficou em estado grave, atingido com um coquetel Molotov nos tumultos que se seguiram à morte de Odair Muniz. A TVI apurou que Tiago, de 41 anos, saiu ontem do Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Ele vai agora fazer o resto da longa recuperação em casa. Os homens que o atacaram ainda continuam à solta. Já viram? Os homens continuam à solta. Portanto, nestas 3 semanas, quase um mês, em que o Tiago esteve no hospital a recuperar de uma experiência de quase morte, os outros andavam por aí. Os responsáveis. Porque aquilo, na minha opinião, e é a minha opinião, aquilo é facilmente considerado uma tentativa de homicídio e andam aí na rua, na boa, e continuam em liberdade. Ou como os outros, que saíram em liberdade só com a proibição de usar isqueiros. Pá, desculpem lá. Desculpem lá. Entretanto, para ajudar o Tiago, há um GoFundMe. Eu vou ver se encontro o link. Se não encontrar, comentem vocês o link aí em baixo e eu depois afixo. Que é para ajudar os tratamentos do Tiago, do motorista, da Carris, e enfim, para os gastos em geral. Aquilo já tinha uma quantia bastante generosa, mas nunca é demais ajudar. Portanto, eu vou colocar aí o link. Se não, coloquem vocês também e eu dou o comentário afixado. Meus amigos, ficamos por aqui. Muito obrigado a todos. Metam like no vídeo, subscrevam, partilhem e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se. E até à próxima.